Boa tarde a todos. Nós já estávamos conversando há uns 10 minutos, mas a gente sobe, se cumprimenta de novo, deixa tudo muito bonitinho. A gente tem a responsabilidade de falar sobre governança e compliance. Então, para a gente entender o tamanho do desafio, queria fazer uma enquete rápida aqui. Quem considera o assunto governança e compliance também como fundamentais para a evolução do nosso futebol? Por favor, levante a mão. Fundamentais. Tá, então, a gente tem aí uma maioria absoluta. E nós que consideramos tais temas como fundamentais. A gente entende que no Brasil, de uma forma ampla, claro que nós temos exceções, vamos conversar com 2 delas hoje, mas de uma forma ampla, esses assuntos estão dentro do minimamente esperado por nós, para o nosso futebol? Quem acha que não, levante a mão, por favor. Tá. Então, a gente pode perceber que a gente tem um desafio ao longo da nossa trajetória no esporte, e hoje a gente vai conversar sobre isso para tentar entender o que é que a gente pode aprender com quem já tem feito talvez melhor, com quem está à frente, e também com quem já vem fazendo muito bem no Brasil, no esporte, no futebol e até em áreas correlatas. Antes de passar a pergunta para as estrelas, eu quero dar só um depoimento rápido. Ano passado, estava trabalhando para o Santos Futebol Clube, e a minha principal incumbência era colocar no ar o portal da transparência do Santos. Não vou entrar aqui em detalhes, óbvio, mas eu sou pai de 2 meninas, embora não tenha eu participado efetivamente do momento do parto, eu sei como foi complicado, e eu brincava que era um parto para o portal da transparência nascer num clube de futebol, porque tudo aquilo que a gente imagina que precisa ser transparente, as forças ocultas, elas não querem transparência, e aí a gente precisa ser forte, precisa ter determinação para que a gente ofereça ao futebol aquilo que a gente quer que ele ofereça de volta para a gente. Nesse sentido, queria entender de ti, Reis, antes de qualquer coisa, qual a experiência que você pode trazer para a gente de como funciona o processo de trabalho de compliance na Espanha, né, com foco maior, mas na Europa, por favor. Muchas gracias. Bueno, muito obrigada por el convite. Voy a hablar en español, siento mucho mi falta de dominio de portugués, pero hablaré despacio y cualquier cuestión pues aclaramos. Para mí es importantísimo, como abogada, que los clubes estén sensibilizados ante no solo el compliance, sino lo que es el buen gobierno en general. Y buen gobierno, y en Europa y en España también ha costado y sigue costando mucho esfuerzo que haya esta sensibilización, pero está en el camino. Buen gobierno es más que temas económicos, de control de dinero, de control de flujos, de cómo internamente se gestiona ese dinero, ayudas, subvenciones, etcétera. Son también políticas que van más allá, por ejemplo, de igualdad, el tratamiento de la mujer, antidiscriminación, antiacoso. Hay muchísimos problemas dentro del fútbol que se pueden resolver con una buena política de gobernanza, de conducta, pero hay que sensibilizar de la importancia de esto, más allá de compliance. Es compliance con buen gobierno y eso es lo que hace un club crecer. Entonces, muchas veces los clubes simplemente, y aquí hay una representación magnífica de grandes clubes del fútbol brasileño, que es una gran potencia mundial del fútbol, y por eso creo que es muy buena oportunidad de poder intentar hacer un poco de compromiso, ¿no? De que toda la importancia de implementar este tipo de políticas es fundamental para el fortalecimiento de este deporte que amamos todos, que es el fútbol. Entonces, con una buena estructura de políticas de buen gobierno que incluye normativas, reglamentación, códigos de ética, códigos internos de cómo se comportan los empleados interna y externamente, que es la imagen que al final va a dar el club al exterior.
Y todo esto también está muy relacionado con uno de los grandes problemas y lacras de la sociedad y del fútbol, que es la violencia. Entonces, ¿cómo acabar con la violencia en el fútbol? Pues también se puede empezar por unas buenas políticas internas de los clubes, confederaciones, federaciones, etcétera, etcétera. Toda la pirámide del fútbol que esté bien estructurada con unas políticas tanto de compliance o de cumplimiento como de buen gobierno en general. Entonces, mi experiencia desde un poco Europa, España, nosotros implementamos en España 2015, es ayer, no somos tampoco nadie a quien seguir de una manera excepcional, simplemente estamos en un buen camino, que creo que bueno, también aquí hay algunos clubes que están en ello, y es continuarlo, adaptarlo y entender y sensibilizar en ello. No es cuestión de imagen, no es una cuestión de hay que hacer esto porque hubo un FIFA Gate y hay problemas de corrupción o porque queda bonito o porque si no, no me van a dar una subvención económica. No, hay que hacerlo por el fútbol. Si no tenemos esa mentalidad, nunca va a cambiar el fútbol, nunca va a mejorar, si no pensamos que es por un objetivo final positivo, por el fútbol, simplemente por el fútbol. Entonces, desde 2015 se implementa en España, a través también de la Liga, pero viene de la reforma del Código Penal que en España hace responsables penalmente a las personas jurídicas, a las entidades, a los clubes también, pero es una reforma penal, no solo deportiva. Y la Liga crea todo el programa de cumplimiento, que al final pues, ha sido una cuestión obligatoria para todos los clubes para inscribirse en cada competición y poder competir. Y no es solo, repito, y con esto finalizo un poco la introducción con la experiencia española, no es solo tener un órgano de cumplimiento o un programa de cumplimiento, sino aparte de que ese programa pues, es más completo y luego podemos comentar, es también que esté actualizado y que cada temporada y cada año se demuestre que está implementado correctamente dentro de los clubes. O sea, no es simplemente la imagen y la cara o la foto, sino que de verdad se trabaje en ello. Y a día de hoy pues, es una realidad y eso sí se ha conseguido. Ótimo, muito obrigado. Gracias. Gustavo, meu caro, para você trazer toda a sua experiência para nós, eu estava conversando com ele aqui, que a gente tem um mini currículo de cada um, e eu não sabia que ele está desde 2008 no jurídico do Curitiba. Nesse processo de governança e de controles internos, como é estar há tanto tempo em uma mesma entidade, tendo aí trabalhado, imagino eu, com políticas distintas, com formas de trabalho distintas, e ainda assim conseguir manter um processo único, ou pelo menos uma linha de conduta única no seu cargo? No mínimo que eu posso dizer, é realmente um desafio enorme. Mas antes, meu caro Vinícius, eu peço, por gentileza, utilize sua autoridade de moderador e, se eu passar do tempo, me alerte, porque, apesar de ser compliance officer, eu ainda sou advogado, e diz que quando passa uma palavra para o advogado, ele não devolve, né? E ainda mais para contar casos envolvendo ética e integridade no futebol. Começo a lembrar... Foi por isso que deram para ele um microfone sem... Isso, já entendi. Políticas de compliance, né? Bom, primeiramente, eu até começo com um comentário que pode soar um pouco provocativo, mas já veio a reflexão minutos antes da gente entrar aqui nesse painel, que... Primeiramente, pela manhã, a gente viu aqui, e, claro, o ambiente continua lotado, mas eu vi que, pela manhã, isso aqui estava abarrotado, não tinha, né, lugar para sentar, e as pessoas estavam aqui todos ávidas para escutar de alguns dirigentes, membros de clubes, confederações, para ouvir. Primeiramente, teve o painel da Libertadores, não é a realidade do Curitiba, infelizmente, né? Mas o segundo painel era a respeito da questão financeira dos clubes de futebol, e eu vi muito aqui nos painéis falando sobre, era um mantra praticamente, futebol não se faz sem dinheiro, futebol não se faz sem dinheiro. E eu comecei a me questionar, falei, mas falta dinheiro no futebol? Então, realmente falta, a gente pode questionar que a política de distribuição, mas... não se faz futebol sem dinheiro.
pergunto, que tal se a gente começar a mudar esse paradigma para o futebol não se faz sem ética, não se faz sem integridade. Aí talvez, quem saiba, esse dinheiro que é investido no futebol seja melhor distribuído não só para os clubes, mas aquele dinheiro que chega no clube também seja bem distribuído para se fazer um bom futebol, um bom produto e um bom investimento nas categorias de base, um bom investimento, né, no seu elenco profissional. Então, aquilo realmente me chamou a atenção. Será que realmente é esse o discurso que chama tanta atenção, prende tanta atenção, e se continua dizendo futebol não se faz sem dinheiro? Talvez, se a gente pensar em outros fatores determinantes, né, a gente, quem sabe, alcance essa solução, né? Mas esse é um pequeno parênteses, porque eu realmente vejo a necessidade de explicar como é que começou esse projeto de compliance no Curitiba. Ele já está indo para o seu 4º ano de funcionamento, e começa muito com esse pequeno parênteses que eu acabei de fazer a respeito de questionamentos. Inclusive, eu tenho que parabenizar aqui o pessoal da organização do CONAFUT, porque se não há foros como esse para a gente questionar, provocar, tentar debater, tentar, sabe, realmente se perguntar, realmente está tudo muito bonito, tudo lindo, realmente os clubes estão se profissionalizando, realmente a gente escuta muito a profissionalização do futebol, agora a gente só tem profissionais competentes cuidando, mas por que as coisas continuam da mesma forma, né? Precisa de tempo, mas há quanto tempo a gente escuta esse discurso? Como você falou, eu estou desde 2008 no Curitiba, eu escuto isso dentro do Curitiba, fora do Curitiba, da profissionalização do futebol, mas estamos indo para 2020 praticamente, 2019 já está, né, assim, já na sua metade do ano, e as coisas continuam da mesma forma, né? Um lampejo aqui, um lampejo acolá, mas a verdade é que a situação não mudou efetivamente, dado o profissionalismo que eu escuto desde 2008. Isso sem contar os anos anteriores de conselheiro e tudo mais no Curitiba. Então, muito dessa indagação que eu tenho dentro de mim é que, desde janeiro de 2008, quando eu fui chamado para coordenar o departamento jurídico do Curitiba, começaram esses questionamentos. Primeiro, um questionamento interno como profissional advogado de clube de futebol. Eu sou advogado do clube ou sou advogado da diretoria? Aqueles que são advogados e tiveram a oportunidade de trabalhar com clube de futebol, dentro ou fora, sabe que, às vezes, esses interesses não andam juntos, né? Porque você é chamado às pressas para colocar um jogador em campo que foi contratado, que o fundo é chinês, o contrato está vinculado no Uruguai, mas o empresário é da Argentina, e tem um japonês no meio da história, mas só que ele está quase vendido para a Inglaterra. Olha quanta coisa numa simples negociação, mas ele tem que jogar amanhã. Não fez nem exame médico, mas tem que entrar no bid logo. Espera aí. Eu vou fazer esse contrato, resolver, registrar na CBF, e o doutor Busoni estava aqui, que é responsável pelo departamento de registros, e eu vou fazer isso, tapar o olho, cegueira deliberada, os advogados criminalistas, o doutor Milton Jordão deve estar por aí, excelente advogado criminalista, fecho os olhos, faço o contrato, resolvo esse problema de inscrição, a CBF aceita, bota o jogador em campo e depois está tudo certo. Vamos ver como é que vai resolver essa questão de distribuir valores de contratação, valores de bonificação, valores de vitrine, valores de arena, valores de comissão, valores de direito de imagem. Olhe quantos rótulos foram criados para se justificar essa transação financeira. O clube fecha o olho, CBF fecha o olho, registra, põe no bid, está tudo certo. Então, eu comecei a pensar, espera aí, eu preciso preservar a instituição, eu preciso preservar esse interesse momentâneo desse dirigente de momento que está no meu clube, que isso pode implicar, daqui a alguns anos, no fechamento do meu clube. Seja mediante políticas da FIFA, por exemplo, de clube de aluguel, seja perante um COAF, ou até o Ministério Público Federal, por causa da lavagem de dinheiro. Quer dizer, então, a partir daquele momento, eu comecei a perceber qual é o papel do advogado interno de clube de futebol. Ele é advogado da diretoria ou é advogado da instituição? A partir daquele momento, eu declarei para mim mesmo, eu não sou mais advogado, eu sou Ministério Público do clube. Sem a segurança, né, da categoria, né, porque a qualquer momento o meu presidente pode me mandar embora, porque eu contrariei o interesse dele, não pus o craque, porque a gente sempre lida com craque, né?
O craque é todo jogador que chega lá no departamento, não, esse é craque, esse vai resolver e tal, e vem a pressão para você botar o atleta em campo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a questionar qual é o papel do advogado no clube. Isso passou os tempos, o jurídico nosso ali começou a ser um jurídico, atuar como parecerista, tentando conduzir as boas práticas dentro da lei, né? Um ano ali, à frente do jurídico do Curitiba, eu editei normas e regulamentos que eu brincava assim, ó, essa aqui é a cartilha das mais do passivo do clube. Se você fizer isso, vai dar problema na Justiça do Trabalho, vai dar problema no cível, quer dizer, é jurisprudência sedimentada e vai originar esse passivo monstro que todo dirigente que assume o clube diz, estou pagando a dívida passada. Mas por que está pagando a dívida passada? Essa dívida passada sempre é presente, porque entra dirigente, sai dirigente e continua pagando dívida passada. Essa dívida passada não resolve. Porque eu continuo pagando, mas você não está gerando essa dívida? Quer dizer, então eu fiz essas normas, a gente editou lá o meu departamento, e se você fizer isso vai dar errado. Isso em 2008. Agora pergunto, continuo fazendo? Não só o pessoal do Curitiba, mas eu tenho certeza absoluta que todos os clubes, em menor proporção, maior proporção, começam a fazer isso. Certo? Então, desse momento, eu adotei essa política como Ministério Público da instituição, e foi o passo seguinte, quando, em 2012, foi feita a reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro, que extinguiu os crimes antecedentes que caracterizavam a lavagem de dinheiro. Eu falei, opa, olha aqui, a partir de agora não são só o cometimento daquelas atitudes que vão implicar na lavagem, sim qualquer contravenção penal. Quer dizer, qualquer negociação ali de apropriação indébita ou desvio pode ocasionar a lavagem. Use a autoridade, por favor. Eu vou ser tão imparcial aqui quanto você é no Curitiba. E falando dessa dificuldade de lidar com as finanças e com o desempenho, o Grêmio teve um desempenho esportivo muito bom, continuando. As finanças, pelo que a gente sabe, foi o melhor ano de receita da história do clube. A gente imagina que tenha sido sorte, só sorte, tudo isso. Deve ter governação nenhuma, administração nenhuma. O que você pode trazer para a gente dessa experiência? Bom, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a organização do CONAFUT, na pessoa do Fernando, né, por ter proporcionado a oportunidade da gente estar aqui para debater esse tema tão importante, né. Antes de falar do Grêmio especificamente, eu acho que falar de governança, quando a gente fala de governança, de uma forma geral, sem falar de governança no esporte ou no futebol propriamente dito, a gente já está diante de um desafio enorme. Ainda existe tudo por se fazer em governança nas diferentes empresas, sejam elas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. Quando a gente vem para o ambiente do futebol, como falar de governança, como praticar governança, como implementar governança num ambiente que ele é essencialmente político e essencialmente movido por um componente muito relevante que é a paixão dos fãs. Como a gente implementa boas práticas de governança de forma sustentável, né, ao longo do tempo, diante desses dois cenários. A governança, historicamente, ela é motivada por eventos drásticos. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou iniciar um processo de governança, vou começar a colocar boas práticas de gestão e assim por diante. Hoje, pela manhã, nós tivemos 3 exemplos, né? Nós primeiro tivemos o exemplo da Comebol, quando o Fred ele traz todo o processo de mudança de gestão que a Comebol vem procurando implementar em relação às gestões anteriores, cujos escândalos todos nós já estamos muito cientes do que aconteceu. A gente teve o exemplo do Palmeiras, quando o presidente Maurício Gagliotti disse que, ao assumirem a gestão do clube em 2013, encontraram um clube bastante debilitado, com receitas reduzidas na segunda divisão, e aí precisando, na Série B, melhor dizendo, precisando implementar uma série de medidas drásticas para recuperar a marca, a imagem do clube, as receitas e assim por diante. E também o exemplo do Bahia, quando o Pedro trouxe a situação também, mais ou menos nessa mesma linha que o Maurício. No Grêmio não foi diferente. No Grêmio, em 2015, o Grêmio, quando o atual Conselho de Administração assumiu na sua primeira gestão, né, ele encontrou um clube absolutamente debilitado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, né, e que vinha há 14 anos sem ganhar nenhum título de expressão, nenhum título relevante.
E o primeiro princípio básico de governança foi implementado no discurso do presidente. Um discurso duro, que o Pedro Daniel comentou aqui, que ele viu lá no World Football Summit do CEO do Atlético de Madrid, que foi quando o nosso presidente, Romildo Bolzan, ele disse para a torcida de forma transparente que nós iríamos diminuir a qualidade do nosso elenco, reduzir os nossos custos, trazer o Grêmio para uma situação de responsabilidade administrativa, orçamentária, financeira, para que nós pudéssemos reequilibrar o clube e que, em 4 anos, nós pudéssemos ter uma situação de sustentabilidade econômico-financeira. Esse discurso, no primeiro momento, foi muito duro para o torcedor, mas, com o passar do tempo e com as práticas de governança que passaram a ser implementadas no clube de modo muito consistente, né, o torcedor, o fã, começou a entender que era importante para o clube ter uma situação de equilíbrio, ter uma situação de boas práticas de gestão, ter uma situação de respeito ao orçamento do clube, de não ter uma gestão arrojada, no sentido de gastar muito mais do que o orçamento prevê. Hoje pela manhã se falou em orçamento, Pedro comentou isso, que lá no Bahia são bastante conservadores. No Grêmio, nós somente colocamos as receitas que estão 100% garantidas para o ano subsequente no nosso orçamento, exceto venda de jogadores. Nós colocamos, por exemplo, oitavas de final da Copa do Brasil, primeira fase da Libertadores, que era o que nós tínhamos garantido. Passamos para a segunda fase, é receita extraordinária. Se passarmos para as quartas de final, é receita extraordinária e não está no orçamento. Porque assim a gente organiza o clube de modo responsável e de modo que as nossas despesas caibam dentro das nossas receitas. Se não fizer isso, vai ser muito complicado. E, com base nisso, então, em 2015, inicia-se todo um processo onde o Conselho de Administração do Grêmio, que é composto pelo presidente, por 6 vice-presidentes, que conduz semanalmente, todas as segundas-feiras, das 5 às 8 da noite, esse Conselho de Administração se reúne com a minha presença e, muitas vezes, de demais executivos, por mim designados, nas reuniões de Conselho de Administração, onde todas as questões do clube, as diretrizes estratégicas do clube são tratadas para que nós, da gestão executiva do clube, possamos implementar todas as ações táticas relacionadas a isso. E aí nós falamos em profissionalização da gestão dos clubes. Eu, particularmente, tenho um entendimento de que a profissionalização dos clubes de futebol não é excluir os dirigentes políticos e implementar 100% de profissionais. Não tenho essa visão. Eu entendo que, por esses clubes, que são entidades sociais, serem essencialmente políticos e movidos por paixão, isso jamais a gente vai conseguir implementar na plenitude. E o que a gente precisa fazer é encontrar o verdadeiro equilíbrio entre o papel relevante e apaixonado dos dirigentes políticos e a responsabilidade de profissionalização que os executivos profissionais trazem dentro do clube. E eu diria que esse perfeito engajamento entre esses diferentes agentes do processo é que permite que o Grêmio venha colhendo resultados expressivos. Por exemplo, negociações para aquisição de atletas, esse é um tema importante. A bola bate na trave, não entrou, a gente já precisa contratar um novo atacante e não tem no orçamento, como é que a gente faz? Se a gente deixar isso exclusivamente na mão do dirigente político, que, por exemplo, tem um mandato vencendo no final do ano, ele pode ficar tentado a fazer uma contratação relevante, porque ele precisa ganhar um título até o final do ano, porque ele vai embora para casa, sem a preocupação de como isso vai afetar as finanças do clube nos anos subsequentes. Lá no Grêmio, todas as contratações de jogadores de futebol são tratadas tanto pelos políticos quanto pelos executivos. Seja por mim, pelo executivo financeiro também, e o executivo de futebol. Porque assim a gente consegue enxergar o clube de modo plurianual. E eu diria, então, que perfeito entrosamento entre esses itens é o que tem feito, é o que tem contribuído para que o Grêmio tenha, sim, no último ano, atingido o seu maior resultado em termos de superávit, né? Tenhamos atingido a nossa maior receita histórica, tenhamos atingido o nosso maior EBITDA e a nossa maior redução de dívida. Porque, por uma gestão responsável, fazendo vendas de atleta num montante expressivo, nós fomos seguros no sentido de reduzir as nossas dívidas mais pesadas para o clube, o nosso endividamento bancário, né? Hoje a gente tem um endividamento bancário bastante reduzido, nos permitindo uma capacidade de investimento para os próximos exercícios e não apenas para o exercício passado. Perfeito.
tira o viés de oportunismo, né, político. Isso é... Perfeito, isso é perfeitamente. Meu caro Vitor, quando a gente pensa em cuidado com a imagem, com a reputação de uma entidade esportiva, que é o termo que eu gosto de utilizar, a gente pensa prioritariamente ali nos fãs, né, nos torcedores, na mídia, às vezes nos concorrentes, e essa relação com o mercado, né? Quão importante é a gente ter uma governança e regras de compliance bem observados numa entidade? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à organização pela oportunidade, aos meus colegas também, que muito brilhantemente falaram antes de mim. Basicamente, a minha carreira foi inteira em consultoria, né? Eu trabalho com governança e compliance há cerca de 10 anos e acho que, como todo mundo aqui acompanhou, também pude participar de uma certa transformação no mercado que houve, no mercado como um todo, que houve a partir de alguns eventos que ocorreram no início da década, principalmente com relação à Petrobras, à promulgação da lei anticorrupção, né? Então, participando disso, vendo como que foi essa transformação que centralizou-se na Petrobras, e a partir da Petrobras que consolidou o seu programa de compliance e fez com que as empresas que se relacionavam com a Petrobras tivessem também essa obrigação de consolidar o seu programa de compliance. Isso foi, né, de forma efeito dominó, se alastrando pelo mercado, né? E, naturalmente, isso vai impactar, ou já está impactando, o mercado do futebol, né, os clubes. Se a gente observar bem muito a questão dos patrocínios, né, muito disse sobre a fuga dos patrocínios, né? Então, onde estão os patrocínios, onde está o dinheiro disso, né? Se você observar a forma de relacionamento que existe entre as empresas hoje, uma empresa que tem um programa de compliance consolidado, e onde ela tem, né, regras, políticas, procedimentos, todos esses formalizados, ela não se relaciona com uma outra empresa que não tem, porque ela está assumindo um risco, ela assume o risco de um terceiro, né? Então, isso naturalmente vai se alastrando com o mercado, né? Então, hoje, pensar que uma empresa que tem, de repente, até investimentos a serem feitos em clubes de futebol, não poderem fazer isso por conta do seu próprio compliance interno, isso chama atenção, né? Obviamente dizer que o compliance ele vai entrar em campo e ele vai ganhar um título, seria uma bobagem dizer isso, né? A gente sabe que o compliance e a governança eles não trazem títulos, né? E essa é a grande diferença do restante do mercado, né? Se a gente observar qual que é a diferença pela natureza dos serviços que as empresas têm para os clubes, né? As empresas visam o lucro, o esporte visa o resultado, né? Então, como todo mundo aqui explicitou muito bem, existe essa diferença muito grande, né? Então, o compliance e a governança, naturalmente, eles não vão entrar para poder ajudar um clube a ganhar um título, né? Mas eles vão trazer algo muito mais importante, né? Você estabelecer, você consolidar um programa de governança, de compliance, isso vai trazer prosperidade, né? Vai fazer com que o clube se perpetue, né? Vai trazer a perpetuidade, que é algo muito importante hoje, né? Principalmente para os clubes de menor expressão, clubes médios, clubes pequenos, todos procuram essa perpetuidade, né? Existem casos que a gente acompanhou de clubes com torcida, com investimento, com estádio, que praticamente desapareceram, né? Então, você realmente observar isso, ver que realmente a importância de você ter uma governança, de você conseguir se relacionar bem e de você garantir a perpetuidade do clube, né, é fundamental hoje, é a busca pela perpetuidade, né? Então, o mercado hoje ele está muito voltado nesse sentido, né? Então, o que a gente está falando hoje aqui é sério, né? Como o Gustavo disse, muito bem disse, a gente precisa falar de ética, a gente precisa falar de integridade, a gente precisa falar de compliance. Essas palavras são importantes, elas precisam estar no dia a dia dos clubes, elas precisam estar no dia a dia das pessoas, e nós todos somos partes interessadas, né? Então, todas as partes interessadas precisam fazer o seu papel, seja a empresa que faz o investimento ou o investidor estrangeiro que traz o dinheiro, precisa pressionar os clubes para que eles realmente tenham essa segurança com o dinheiro deles, os torcedores em geral, a sociedade em geral, tem que se preocupar realmente em motivar essa aplicação do compliance, né? Motivar a aplicação de leis e regulamentos para que realmente o dinheiro que todos nós investimos nos clubes possa efetivamente trazer o ganho e ser utilizado da melhor forma possível. Perfeito. Fazer um acordo aqui com todos. A gente já tem muitas perguntas.
Eu vou olhar conforme a gente tiver mais coraçãozinho ali nas perguntas, vou priorizar para atender mais gente, tá bom? Pensando na experiência europeia, claro, um pouco mais forte na Espanha, quais são os caminhos que a gente pode antecipar aqui no Brasil, ou pelo menos quais são as tentações que a gente deve evitar e seguir por um caminho mais correto, pensando em regras de compliance? Pues, en mi opinión, bueno, hay dos bloques dentro de compliance, que puede ser no solo el Chief Compliance Officer o el responsable de compliance, sino todo el programa completo que incluye la creación de un código ético, ¿no? Es lo que yo creo que es más difícil de implementar dentro de los clubes de fútbol, porque no solo es un código ético, sino hay algunos clubes que incluso han creado la propia comisión ética dentro del club, que revisa toda la actividad interna del club, y además con pues, sanciones y otro tipo de protocolos que incluyen una división por áreas. Hay clubes como, por ejemplo, pues, el mío, del cual soy hincha, el Real Betis Balompié, que tiene una serie de protocolos divididos por seguridad, antidiscriminación, violencia, etcétera, etcétera. Y sobre ellos también se realiza formación interna, porque de nada sirve tener un programa de compliance si tus propios trabajadores no saben cómo implementarlo o cómo deben de trabajar o cuál es la conducta correcta para seguir. Y también que conozcan el código ético que tiene su propio club, que es su empresa para la cual trabajan. Entonces, la formación también es fundamental para toda esa construcción. Y luego, por ejemplo, también es interesante ya dentro del buen gobierno algunas figuras distintas, que por ejemplo el caso del Real Madrid tiene una responsable de igualdad trabajando, que es una posición relativamente nueva, forma parte de recursos humanos y está enfocada a que no haya pues, políticas discriminatorias en cuanto a las retribuciones internas o externas en las contrataciones dentro del club. Entonces ya es un paso más en lo que es el buen gobierno de una entidad. Entonces, código ético, el tema de la igualdad y el buen gobierno, y luego una parte un poco más externa, que sería un canal o unas herramientas de denuncia anónimas. Esto que también nos viene un poco de otras instituciones, lo tienen implementado los clubes en España a través, la mayoría de ellos es a través de un simple email, que puede ser, pues en el caso del Betis, es atención al bético y forma parte de esa área del club. En el caso del Madrid está dividido en otra área, más al socio, más general. Y ahí pues se reciben diferentes denuncias y se puede incluso pues responder a temas éticos del propio club, para ir mejorando y tener en cuenta pues cómo se ve la entidad desde fuera y también internamente, porque también se puede tener un protocolo interno de trabajo. Entonces, el canal de denuncia con el código ético, y luego ya figuras nuevas como pueden ser relacionadas con la igualdad, para seguir mejorando. Eso yo creo que para mí son los puntos más importantes dentro del compliance. Perfeito. A gente tem uma dificuldade grande, Gustavo, que dentro dos principais stakeholders de uma entidade esportiva, de um clube, os torcedores são relevantes. E aí, como bem disse o Carlos, o atacante vai mal, manda embora contratar outro. Aí o outro foi mal, manda embora contratar outro. Não está bom, manda todo mundo embora, treinador, muda tudo. A gente consegue perceber que o futebol sofre uma pressão dos próprios fãs, dos próprios torcedores, para que a governança seja mandada às favas, para não dizer outra coisa, e que o importa é ser campeão, o que importa é o título e acabou, e é pressão, é ameaça e tudo mais. Como lidar com essas questões em um ambiente, inclusive, de ameaça, porque não é felicidade para ninguém, mas a gente tem histórico em São Paulo de pouco tempo dos torcedores invadir sem treinamento. Como é lidar? Não, precisamos falar de governança e sofrer ameaça física, né? Como lidar com esse assunto?
Vem muito do que eu abordei no início, né? É mudança de cultura, é quebra de paradigma. Eu até afirmo que o programa Conduta Coxa Branca não é conduta por acaso, é realmente mudar a conduta do stakeholder, do torcedor, do jogador, do dirigente, acima de tudo. Isso está dentro da conta de quem resolve trabalhar no futebol, faz parte, né? E como eu também estava explicando, a gente sente isso na pele. O Conduta Coxa Branca teve início em 2016, e só no primeiro ano, isso demonstrado comprovadamente para a minha diretoria à época, foi uma economia de 250 milhões entre evitar passivo e recuperação de crédito. Por quê? Mas como que o compliance trouxe isso? Até porque essa é a única linguagem, como a gente bem percebe, que permeia o futebol, dinheiro. Então, isso fiz questão, no final do ano, de apresentar um relatório, porque ali, diante das denúncias que a gente recebe no programa, que o programa basicamente funciona o seguinte: você tem uma página na internet, um 0800, para qualquer pessoa, seja ela funcionário, seja ela colaborador, seja torcedor, efetuar um relato, uma denúncia. Os programas de compliance falam muito em canal de denúncia. Eu não gosto muito desse nome, prefiro o relato, e é o que a gente chama um canal de relato, porque até mesmo a fofoca ajuda, porque você, dentro de um conjunto de várias histórias que são contadas, você pode levantar alguma situação que pode estar prejudicando o clube. E, em cima disso, você vai trabalhar essa informação, vai trabalhar a não conformidade, vai investigar e apurar. Nesse primeiro ano, a gente vê questão de conflito de interesses, de uma pessoa da base que estava trabalhando para vender um jogador nosso, promessa, que tinha a cláusula penal em cima desse contrato, e se comprovou que, no futuro, esse jogador foi vendido e esse valor entrou no clube. Mas, se a coisa continuasse, ele teria sido vendido e a custo zero para o clube. A gente tinha muitas questões por quebra de sigilo contratual, tinha negociações com fundos escusos, que podia redundar a punição na FIFA, e além do que o dano da imagem. Esses 250 milhões não estavam nem a questão da imagem do clube, né? Que, se a gente poderia mensurar, esse valor seria muito maior. Questão de assédio moral, assédio sexual, isso, como vocês podem perceber, aí, constantemente vem notícias de maltrato, distrato, preconceito, racismo, principalmente com as colaboradoras funcionárias de clube, o público feminino. A gente tinha um alto número de denúncias no canal, de o dirigente eleito ali, que para ordenar, pega pesado, né, que é o assédio moral. A gente até lançou uma campanha à época que era para ser provisória, mas se tornou permanente dentro do clube, de combate ao assédio, tanto moral sexual, que a gente distribuiu para todas as funcionárias colaboradoras do clube um cartão vermelho, porque normalmente começa com a brincadeirinha, né, da pessoa, do homem, fazendo um comentário ali jocoso, engraçadinho e tal, e que a gente orientou para elas devolverem na brincadeira, tira o cartão vermelho e aponta na hora. A intenção inicial do programa era, junto com o cartão vermelho, também dar um apito para elas, para, né, a expulsão, mas a gente temia pelo ambiente sonoro de trabalho, mas que isso, pelo índice de denúncias que a gente recebia, caiu drasticamente, né? O importante é ela ter aquela resposta de momento. Quer dizer, isso é compliance. Um compliance não é só o compliance anticorrupção, não é só o compliance criminal, apesar de que eu confesso que o programa eu só consegui, de 2012, da reforma da Lei Lavagem, para 2016, quando ele efetivamente foi implementado, foi um parto, e só com o discurso criminal que o dirigente se conscientizou. Mas, a partir daí, o compliance tem a ver principalmente com conduta, essa quebra de cultura. Como eu digo, eu pergunto como é que é trabalhar com compliance no futebol. Eu falei, olha, é um universo onde todo mundo comemora o gol de mão impedido aos 50 do segundo tempo. Eu vou falar de ética e integridade nesse meio ambiente, é um pouco difícil, mas... que ganhar assim é mais gostoso. Exatamente, ainda é mais gostoso. Olha a ênfase. Quer dizer, acima de tudo, quebra de cultura. Aí eu devolvo. Se fosse contra você, você não ia querer reclamar que você perdeu um título por gol de mão aos 48 do segundo tempo, impedido? Então, se você comemorou, você não pode reclamar. Então, esse é o principal desafio hoje no compliance do futebol. Não é financeiro, é cultural. Ético. Vou trocar uma pergunta longa por duas mais curtas. Tá? Uma eu vou trazer o que você comentou antes, do presidente ter sido honesto nas ambições de curto prazo. Eu estava vendo uma entrevista do presidente de Fortaleza ontem, anteontem, e ele falava a mesma coisa. A gente não cair para a segunda divisão, nós vamos comemorar como se fosse um título. O quanto que é importante isso, até para que você tenha um alinhamento com a torcida, esse processo de comunicação e de governança às claras. Esse pilar de governança, que é a transparência, ele é fundamental, né? Só que não apenas no discurso. Você precisa
dizer de forma transparente e praticar de forma transparente. Eu acho que essa é a chave do sucesso, porque com base nisso, você alinha as expectativas, né? Então, o torcedor precisa ter, o fã precisa ter um alinhamento da expectativa, ele precisa saber a real situação do clube, não no contexto de terra arrasada, mas no contexto de que uma série de medidas precisam ser adotadas para que o status vigente se modifique e que a gente possa criar uma condição de sustentabilidade a médio e longo prazo. Isso foi feito no Grêmio inicialmente. Em 2015, além disso, o Conselho de Administração, através do presidente, criou um programa chamado Gestão em Campo, que era um programa inicialmente dirigido ao Conselho Deliberativo, onde teve já 3 edições. A primeira edição foi em 2015, que foram nos primeiros 100 dias de gestão, onde a gestão passou para o Conselho Deliberativo como um todo, cerca de 300 membros, passou para esse Conselho Deliberativo a real situação do clube, quais eram as ambições de curto, médio prazo, para que a gente pudesse, ao final de 4 anos, atingir uma sustentabilidade e um equilíbrio econômico e financeiro. Depois, em 2017, ele teve um outro evento, aí voltado ao Conselho de novo, para atualizar tudo que foi feito até aquele momento, né, e apresentando também para os agentes políticos, para os grupos políticos, vamos chamar assim, para os membros dos partidos políticos dentro do clube, né. E agora, em 2019, nós fizemos um terceiro evento, agora dirigido aos associados, para contar de novo a evolução de 15 para 17, 17 para 19, onde todos os principais executivos do clube, né, apresentaram as suas áreas, apresentaram o status de 15, apresentaram a situação de evolução até 2019, o que ainda precisa ser feito e o que ainda pretende ser feito. E esse evento foi um evento muito interessante, porque ele foi aberto a todos os sócios do Grêmio, que poderiam estar presencialmente ou via a TV Grêmio, assistindo este evento, né? Então, quando você atua de forma transparente e pratica, né, adequadamente os diagnósticos que você já fez, você consegue ter o engajamento do torcedor, porque hoje o fã do Grêmio, ele entende que se nós tivermos uma gestão responsável e equilibrada, nós teremos condição de ser protagonista em todas as competições que nós participamos. Isso não significa dizer que nós vamos ganhar todas as competições, mas nós vamos estar em condição de disputa. E isso gera o quê? Valoriza uma série de outras questões do clube. Valoriza os nossos ativos, nossos jogadores são mais valorizados, a marca do clube ela é mais valorizada, a gente busca patrocinadores com maior grau de engajamento e assim por diante. A segunda, ela não é tão simples, a gente tem aqui muitas perguntas nesse sentido. Primeiro, levar para o abstrato. Alguém que chega a um clube ou uma entidade, pode ser um clube, pode ser a CBF, e pede a contratação de um familiar. E aí pode ser tanto na área técnica, pode ser na área administrativa, porque na área técnica, o exemplo que é dado aqui é do Tite na seleção com o filho dele. Uhum. Mas isso não acontece só na parte técnica, né? Eventualmente acontece, eu conheço alguns Brasil afora, que é na área jurídica, na área administrativa, na contabilidade, no almoxarifado, por aí vai, né? Essa contratação, esse pedido de um familiar pode ser absolutamente competente, não estou nem entrando nesse mérito, mas pensando num processo de governança e transparência, o que você pensa sobre isso? Bom, a tua pergunta é bastante oportuna. Nós temos no nosso código de conduta, no nosso código de ética e conduta, né, nós temos a vedação expressa para que qualquer agente político possa ter um familiar na atividade executiva do clube ou de prestação de serviço para o clube. Então, isso já é uma norma escrita, mas aí tirar da norma escrita e trazer para a norma prática é o grande desafio. Tá? Hoje, a gente tem, vou ser muito sincero com vocês, temos 3, 5 casos de exceção, casos anteriores a 2015, que continuam lá, que não foram modificados pelo contexto político, por algumas sensibilidades, ou seja, nada é perfeito, né? E a gente não está num estágio de perfeição. E aí me permito dar um exemplo de como é que essas coisas acontecem. A gente tem todo um processo seletivo no Grêmio, quando a gente vai substituir um executivo, a gente já faz a pré-seleção de um executivo, um profissional qualquer, a gente já faz a pré-seleção do substituto, né? Toma a decisão de substituição já tendo o substituto contratado.
Agora, recentemente, a gente trocou um profissional no clube, e aí veio um agente político importante do clube, né? Ele sentou na minha mesa e disse assim, poxa, por que as coisas sempre acontecem assim? Vocês trocam as pessoas e já tem um outro contratado, a gente não pode nem sugerir ninguém. Eu digo, é por isso mesmo. Não mesmo? É por isso mesmo. Perfeito o teu diagnóstico, é exatamente isso que nós fazemos. Parabéns pela capacidade de observação. Exatamente. Né? Aí disse, mas não devia ser assim. Eu digo, deveria, e aí vem toda uma explicação, né? E aí a gente tem um trabalho importante de convencimento, de demonstração, de engajamento e assim por diante. Tá. Falando desses aspectos políticos, Vitor, lembrando do Você Decide, estatuto, mocinho ou vilão, né? Porque o mesmo estatuto que protege o clube, muitas vezes engessa, atrapalha e oferece ao ambiente político a oportunidade de agir. Então, o que você pensa desse viés social para os clubes? Né? O estatuto não deveria, ele deveria proteger o clube, né? Ele não deveria atrapalhar, né? Como o Carlos bem disse, não dá para ficar utilizando de muleta a questão política, né? A gente viu aí grandes empresas familiares, são empresas grandes também, que tinham questões políticas e que entraram no eixo, ou que se acertaram, ou que, de alguma forma, elas conseguiram achar um caminho, achar um meio termo, né, que a gente estava falando aqui. Então, o Estatuto, o objetivo do Estatuto é fazer o que a gente chama de enforcement, né? Ele deveria motivar a aplicação de leis e regulamentos. Né? Um estatuto que prevê que um dirigente, um presidente pode ficar 20 anos no poder, se consolidar durante 20 anos no poder, ele não protege o clube. Ele não está a favor do clube, ele está a favor de interesses pessoais. Né? Tem aquele jargão que usa no futebol, né? Ele não é maior que o clube. Né? Então, é exatamente isso. O estatuto que prevê normas, regulamentos, e que, como o do Grêmio, por exemplo, que motiva essa aplicação, né, das boas práticas que a gente fala, esse sim é um estatuto que protege o clube. Ele está protegendo o patrimônio, protegendo os ativos, a reputação do clube, o futuro do clube. Né? Então, esse é um ponto muito interessante quando a gente está falando da questão política, porque o estatuto, quem deveria, teoricamente, motivar ou então auxiliar na aplicação do estatuto, são as partes interessadas. Né? De novo, sociedade geral, a gente precisa mudar a educação das pessoas, a gente precisa, um painel como esse que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, as pessoas precisam ver que existe uma forma de se fazer melhor. Né? Além disso, também a sociedade geral, a mídia, né? A mídia tem que ajudar na aplicação, ajudar a educar o torcedor para entender a importância do estatuto, como que o estatuto pode proteger o clube. Né? Então, eu particularmente vejo dessa forma. O estatuto ele não é um problema, ele é a solução. Né? Ele é uma diretriz, ele deveria motivar essa aplicação das normas. Né? Obviamente que tem que haver toda uma governança interna no clube para que o clube possa efetivamente aplicar, né, o estatuto. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes o estatuto existe, mas ele é mudado ou ele não é utilizado, né? Então, respeitado, né? Então, eu acho que essa que é a visão. Ok. Perguntam aqui da CBF, eu vou ampliar a pergunta para ti, Reis. Esse contexto de governança na CBF, na FIFA, quais são os melhores indicadores para o cuidado em entidades desse tamanho? A nivel de FIFA o a nivel más fuera de los clubes, ¿no? Que podamos también CBF implementar. está pensando Brasil y ahí FIFA, até Comebol, mas ahí a gente vai escalonar demais. Bueno, Comebol está trabajando también en programas de cumplimiento, ¿no? Y también en hacer formación, si no me equivoco, correctamente en cuanto al cumplimiento, y creo que ese es el camino, y es el camino un poco que traza FIFA respecto al cumplimiento, que es la formación de sus asociaciones miembros. Han hecho varias sesiones en las que de 211 asociaciones nacionales, pues la media son 60, 70 los que atienden a este tipo de programas, y es importante seguir en esa línea de que las propias asociaciones nacionales, como la CBF, acuda a programas de formación de cumplimiento para ver qué prácticas puede implementar en cada país. Es muy importante también conocer el contexto social y cultural de cada zona. Yo creo que hay unas bases y hay unos mínimos de
gobernanza y de transparencia para todo el mundo, pero luego es verdad que cada asociación puede hacer un plan de riesgos, que me parece algo fundamental, en lo cual también la FIFA está dedicando bastante tiempo, un plan de riesgos y de acción para ver cuáles son los problemas que hay en cada situación, en cada país, y ver de qué manera se puede conseguir mejorar eso para que no se convierta en un delito y un problema. Hay un informe muy interesante que ya lo dejo porque es público para que quien quiera profundizar en el trabajo de FIFA, el tiempo que tenemos para no robar más, el informe de gobernanza que publica la FIFA, el último es el 2018, y ahí pues se ve todas las actividades que está llevando a cabo, incluso en el canal de denuncias, que es algo que hay clubes aquí que tienen implementados pues más ideas, quieren abrir una línea telefónica en este año de denuncias en FIFA. Yo considero que eso puede ser una locura, veo a todo el mundo llamando por teléfono a la FIFA contando sus propios problemas internos, pero al final es la que está en la cúspide del fútbol, es la que tiene que velar por todos los intereses, entonces me parece correcto que implemente medidas así. Y Bonco va en esa línea de mejora. Ok. Olha, a gente tem um tempo curto, vamos tentar fazer respostas de 2 minutos para poder ter mais uma rodada aqui com todo... É difícil, mas... Vamos lá. Pergunta aqui que chegou. Como você conversa com as diretorias novas que chegam ao clube? Então, tem uma eleição, chegou uma nova diretoria, você tem um trabalho longevo. Como é que funciona esse encaixe das pessoas entenderem que você é um imparcial lá dentro? Protetor deles. Responsabilidade pessoal deles, não só na questão legal, mas na questão moral e ética. Eu acho que hoje a forma associativa de clube ela é muito linda, muito romântica. Eu escutei o Carlos falando, essa solução ideal é maravilhosa, mas o Grêmio está ganhando. Eu falar de compliance na Série B, eu escutei, o que nós queremos de compliance, nós estamos na Série B. Eu falei, agora sim a gente precisa mais do que nunca, porque no momento de crise, o que mais precisa é você manter tudo no eixo. Então, eu acredito que a forma associativa hoje dos clubes não permite mais essa complexidade do business futebol ficar na mão de dirigentes políticos e amadores. E eu lembro sempre de uma frase atribuída ao Mike Tyson, que antes de uma luta perguntava, qual que é o teu plano da luta? Ele falou, todo mundo tem um plano até levar um gancho no queixo, né? É a mesma coisa no futebol, você tem um código de ética maravilhoso, um estatuto maravilhoso, a união com a torcida, mas se você perder um título para o teu rival, cair para a Série B e permanecer mais um ano, o primeiro orçamento que foi cortado no Curitiba, quando a gente caiu para a Série B, foi do Departamento de Compliance, e aí você tem que fazer magia para tudo bem, exatamente. Então, eu vejo assim, todo mundo fica esperando o mecenas salvar o clube, uma reforma de lei e tudo mais. Gente, a solução pode estar muito mais perto de você, cria lá um departamento, dá autonomia, dá segurança para o teu departamento de compliance, porque não adianta ficar com todo respeito às auditorias, mas a auditoria pega o fato pretérito, dê força, autonomia e segurança para um departamento forte de compliance, que ele vai trabalhar de uma forma preventiva e vai dar orientação. Claro, ele é consultivo, não é executivo, né? A decisão está para o diretor, mas aí ele vai poder mensurar o apetite de risco dele, se vale a pena contratar um familiar ou ser mais arriscado uma negociação com um atleta. Ele vai saber, mas ele vai ter todos os indicadores para tomar essa decisão. Justo. Obrigado pelo tempo, hein? O Roger da Deloitte, ele traz um seguinte ponto. Plano de resposta a incidentes. Quão importante você tentar antecipar os cenários de riscos, os riscos dos cenários de crises, e ele traz como exemplo o que aconteceu no Ninho do Urubu, no Flamengo. Se você consegue antecipar um cenário, você tem 2 possibilidades de trabalho. Antecipar o problema em si e antecipar como é que você vai lidar com o problema caso ele aconteça. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a pergunta é, primeiro, muito inteligente, relevante, né, e importante, sobretudo no momento atual, de novo, motivado por uma tragédia, né, que é a tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu. Dentro do contexto do futebol, isso fica ainda mais complexo, porque os clubes são, via de regra, muito debilitados do ponto de vista econômico-financeiro, né? Vamos pegar questões de segurança, de infraestrutura, como houve no Ninho do Urubu, né? Muitas vezes você investe com muita tranquilidade 3, 5 milhões de reais num atleta, na contratação de um atleta, e não
consegue ter aprovação para um investimento de R$100 mil num plano de prevenção de acidentes. Porque o plano de prevenção de acidentes não faz a bola entrar. Né? Então, esse é um conceito, é uma quebra de paradigma extremamente importante que a gente precisa ter. Né? Dentro do Grêmio, nós temos isso na atividade corrente, temos um grupo, inclusive, e processos internos alinhados de gestão de crise, seja ela a crise que aconteça. Então, nós temos lá toda uma metodologia estabelecida para isso, mas que nós estamos, neste momento, em revisão desse processo, com a criação de um novo comitê relacionado, um comitê de riscos, né, relacionado à tomada de ações, primeiro, de prevenção de que riscos aconteçam e de correções caso, né, eventuais situações se materializem. Democratização da gestão, que se pergunta aqui, controle do Bahia, perdi o nome, vamos lá, o Daniel. Quando você dá independência para as áreas de gestão no clube, você não permite que a gestão seja mais democrática e até mais profissional? De alguma forma é o afastamento político, mas a independência entre eles, digamos que eles tenham de forma equilibrada os mesmos poderes. O que você pensa disso? Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta, Daniel. Sim, funciona, né? Mas, de novo, não existe one size fits all. Né? Não existe um modelo pronto e você fala, está aqui o modelo pronto, encaixa no clube e começa. Né? Como o Carlos disse, você tem que avaliar o que você tem. Né? Quais são os recursos que você tem, o que você tem para trabalhar, como que você vai trabalhar com a independência desses departamentos, quais são os riscos de você dessa independência, como que esses departamentos eles estão interligados, né? E como que eles vão trabalhar em conjunto, né? No caso do Curitiba, por exemplo, o Gustavo falou que ele é o diretor jurídico e ele é o compliance officer. Para uma outra organização isso pode não funcionar. Você tem que avaliar caso a caso, né? De novo, se a gente chegasse aqui e apresentasse um modelo e falasse, gente, esse aqui é o modelo perfeito, pode desistir, né? Não existe esse tipo de coisa, não existe, né? E até por isso que a gente da Grant Thornton e da TH 360 a gente está lançando até uma pesquisa de governança nos clubes para a gente poder entender esses modelos, né? E gerar esse conteúdo, e gerar essa eminência no mercado de como fazer, né? Como começar, por onde que eu vou? O Gustavo tem apoiado muito a gente nesse sentido, né? O Curitiba tem apoiado a gente, então é muito interessante. Quem puder, obviamente, contribuir, participar, é uma pesquisa inteligente e a gente vai, obviamente, buscar esses modelos, tentar ajudar os clubes a conseguir construir um modelo ideal para eles. Tá bom. Pessoal, a gente gastou o tempo de encerramento com respostas, que eu acho que era mais útil. A gente só dá 15 segundos para cada um, que a gente consegue no último minuto dar um tchau, pode ser? Perdeu 5 ya, só na passagem. 5 ya, sí. No, pues muy breve. No olvidar un poco la finalidad del buen gobierno y de todas las políticas, que es una finalidad más global, más no temporal, sino que perdure y trabajar en esto por la integridad del fútbol. Ok. Deixando uma mensagem específica sobre governança e compliance. Governança e compliance não são um projeto. Eles constituem uma jornada. Então, tem dias que a gente dá passos mais largos, dias que a gente dá passos mais curtos, mas o mais importante é a gente não dar passos para trás. Uau. Obrigado. Bom, existem 2 mantras no universo do compliance. O primeiro se chama o Tone at the Top, que diz que nenhum programa de compliance funciona sem ter o apoio da autogestão. Futebol, esqueça, é Tone at the Down. Cara. Você tem que trabalhar com a base, com os seus funcionários, colaboradores, para tentar disseminar em congressos como esse. Não espere vir lá da alta cúpula, porque não vai funcionar. E o segundo é o seguinte, todo mundo fala, o compliance custa caro, o compliance dá problema, o compliance engessa. Experimenta o não compliance para você ver o que vai custar. O advogado criminalista é muito mais caro. Obviamente que existe todo esse esforço dos clubes internamente, né, de profissionais capacitados para isso, mas a gente não pode deixar de excluir as forças externas, né? Então, CBF, federações,
consegue contribuir muito com isso, muito com a disseminação do compliance, as mídias em geral, as pessoas em geral, o torcedor em geral, ele vai conseguir contribuir muito com o compliance. Então, tendo esse apoio externo, esse apoio da sociedade em geral, com certeza, a gente vai conseguir conscientizar todas as pessoas e conseguir conscientizar os clubes da importância do compliance. Ótimo. Aos 4, nosso muito obrigado, foi maravilhoso, pena que o tempo acabou. Por fim, a gente falou muito de ética também ao longo do dia, vou falar aqui um caso absolutamente abstrato, não está acontecendo de verdade, né? Não pode um alto dirigente chamar uma coletiva, falar que não vai responder sobre um assunto, porque não é do assunto da coletiva, maltratar um jornalista, pior ainda, maltratar porque é a jornalista, mandar se calar, ameaçar não chamar de novo e a gente achar que está tudo certo. Não pode.